noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então acalmar o nosso coração, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para aproveitarmos esse momento, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na nossa casa de oração, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer pela semana, agradecer por tudo, pela saúde, pelo trabalho, pelos desafios também. Então, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou para começarmos nosso trabalho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Então, vamos começar o aberto o nosso trabalho. A dona Edith, né? Por favor, à vontade. Obrigada. Uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de trabalho nessa casa espírita. E nessa noite trago como reflexão sobre o exercício da mansidão, fundamentada no Evangelho segundo o Espiritismo e fundamentada também em algumas mensagens de André Luiz, Chico Xavier. Que todos nós possamos receber as energias que já são derramadas pela espiritualidade aqui nesse espaço, que todos nós possamos receber aquilo que necessitamos e aquilo que temos merecimento. É importante pensarmos no exercício da mansidão, no exercício da tolerância, exatamente como formas de criação de hábitos saudáveis de vida. E isso nós encontramos ensinamentos em vários trechos de livros da codificação espírita, mais especificamente se pensarmos no capítulo 9 do Evangelho. Para que possamos refletir sobre o exercício da mansidão, também é necessário que reflitamos sobre os nossos momentos de cólera. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, se pergunta o que é a cólera? Como somos afetados pela cólera? E vejam como, já logo no início desse capítulo do Evangelho, se conceitua a cólera como um estado, um acesso de demência passageira. O que é um acesso de demência passageira? Todos nós temos ainda muitos vícios, muitos sentimentos a trabalhar, a lapidar. Muitas vezes sentimos sim raiva. E é importante que nós, nesse exercício da vivência da mansidão, da tolerância, da brandura, que cada um possa acolher também essas sombras, acolher esses sentimentos e procurar perceber de que forma nós podemos trabalhar para superar esses sentimentos. Muitas vezes nos culpamos, e Joana de Ângeles, ela trabalha em toda a sua obra psicológica, o quanto que a culpa nos imobiliza, o quanto que o medo também nos imobiliza no movimento de evolução espiritual. É importante que assumamos as nossas sombras, que assumamos que nós temos ainda, muitas vezes temos esse sentimento. Agora, como exercitar a mansidão no sentido de que a cólera, a raiva,
o ódio não se instalem em nosso espírito. Então, quando coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que a cólera é um acesso de demência passageira, e se nós pensarmos quantas vezes, até nós mesmos, quantas atitudes já tivemos no momento em que nos deixamos que ela instalasse e fizesse morada em nós. A demência é exatamente a falta do uso da razão, da consciência. É preciso, por isso, ter consciência. Hoje, assistindo agora um jornal local, antes de vir para cá, como que acontece de uma forma, irmãos, vizinhos, numa cidade catarinense, que se envolvem numa briga de vizinhos, um ateia fogo no carro, joga o carro, seu carro ateado com fogo, entra na casa dos vizinhos e depois ainda atira. E em seguida volta para sua residência e num atino provavelmente de demência passageira e influenciado em razão desses sentimentos, influenciados também por espíritos ignorantes, espíritos que estão ali incentivando esse nível de sentimento, tira a sua própria vida e dá cabo. No Evangelho segundo o Espiritismo diz: se cada um de vós soubesse e se olhasse de um outro ponto nesses momentos em que você tem esses acessos de demência passageira. Provavelmente sentiria muita vergonha de você mesmo por aquilo que você faz. Por isso a importância do exercício de análise, de compreensão, de aceitação desse sentimento, não como aceitação, eu sou assim mesmo, aceitação no sentido de perceber o que é que provoca em mim esses sentimentos. Como é que eu posso trabalhar esses sentimentos? E ainda no mesmo capítulo, qual é a causa da cólera? Diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Quase sempre fruto do orgulho e do egoísmo. Quantas atitudes nós temos que depois nos arrependemos, ou que pelo menos compreendemos que erramos muito tendo aquela atitude, fruto do nosso orgulho e fruto do egoísmo. Kardec diz: as duas chagas que ainda dominam a humanidade terrena e que são o antagonismo, são o contrário da humildade e do amor, é exatamente o orgulho e o egoísmo. E na base dos nossos acessos de cólera estão o orgulho e o egoísmo. O que é que a cólera provoca? É importante a gente pensar e tem alguns pontos para refletirmos. A cólera, ela provoca e nos faz ter em muitos momentos atitudes de brutalidade, poderíamos até dizer talvez de bestialidade, muitas vezes conosco mesmo, com os outros, muitas vezes com outros seres, atitudes de brutalidade. Por que acontece isso? Porque nesses momentos nós perdemos, mesmo que momentaneamente, o discernimento e a razão, o discernimento, a compreensão dos fatos. A cólera, ela gera estado de impaciência. E cada vez mais nós vamos percebendo, isso se percebe muito, ninguém pode ultrapassar no trânsito, uma mínima questão que muitas vezes se diz, a impaciência logo vem à tona. E é importante que a gente reflita isso, não olhando, isso alguém deveria ouvir, não. O que é que eu preciso nesse momento, em que a humanidade passa, em que somos testados, somos colocados à prova, nesses nossos sentimentos, nos ensinamentos de Jesus, o quanto de impaciência eu ainda tenho também. É nesses momentos, em razão da falta do discernimento e da razão, que nós podemos repelir os bons conselhos dos espíritos que nos acompanham. Quando estamos conectados, em sintonia, quando compreendemos e assumimos que temos ainda essas falhas, essas imperfeições,
e pedimos o auxílio, os conselhos dos bons espíritos, com certeza eles nos serão dados. De que forma estar atento para perceber esses conselhos, que podem vir exatamente pela palavra de uma outra pessoa, por uma intuição, por um pensamento que chega para que possamos refletir e mudar as nossas atitudes. Nós podemos tomar atitudes de desatinos dos quais venhamos a ter amargo arrependimento. É importante que a gente reflita sobre isso e não deixar-se instalar isso. Quando a gente percebe que começa, que liga o sinal de alerta, que eu posso entrar num desequilíbrio de sentimentos, é importante procurar perceber para não tomar atitudes que eu venha me arrepender amargamente depois. Um outro ponto que a cólera, que esses sentimentos provocam, é que geram a infelicidade daqueles que nos cercam. Gera a nossa própria infelicidade e gera também a infelicidade de tantos que nos cercam. E geram a infelicidade, muitas vezes geram problemas de saúde, geram desequilíbrio. E é nesses momentos que os espíritos ainda ignorantes, muitos espíritos desafetos nossos de outros níveis, aproveitam esse momento para cada vez mais intensificar esse tipo de atitudes, de sentimento em nós. E uma outra questão é de que a cólera, a raiva, eles alteram a nossa saúde. Hoje a própria medicina já aponta a importância de cultivar bons sentimentos. A psicologia cada vez mais vem trabalhando sobre isso, exercitar os bons sentimentos. Porque na verdade a cólera, quando instalada, vai alterando a nossa saúde. Quantas e quantas vezes procuramos, médicos, estamos com problemas de saúde e fisicamente se constata que não temos nada. O quanto que esses sentimentos vão nos comprometendo. E por último, pensando em todas essas questões que a cólera pode provocar em nós, ela compromete a nossa vida espiritual. Todos nós temos todos os dias a oportunidade de exercitar a mansidão. É exercício. Nós somos colocados à prova. É muito fácil, como eu li a irmã aqui no início, toda a questão da compreensão, da oração que ela faz, essa oração que nós repetidas vezes falamos, do perdão, do exercício do perdão, de amar, que não seja palavra vã. O exercício de cada um no sentido de que o nosso compromisso com a nossa evolução espiritual seja pautada na sinceridade, na honestidade conosco mesmo, na compreensão dos nossos sentimentos, que muitas vezes ainda são sentimentos de cólera, de raiva, de inveja, a maledicência, o quanto isso vai comprometendo a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Então, o exercício da mansidão, ele não acontece apenas porque estamos dentro de um templo religioso, dentro de uma casa espírita, seja onde porque estamos em contato com a natureza. Ele é um exercício íntimo. Eu posso fazer e exercitar a mansidão quando eu estou no meio de a via expressa totalmente parada. É ali que o exercício da mansidão, de fato, vai acontecer. Porque ser colocado à prova, num campo aberto, cheio de pássaros cantando, com um riacho, é mais tranquilo. Agora, eu posso estar lá, no meio da natureza, e ainda carregada de sentimentos que não são sentimentos de brandura, da paciência, porque isto é algo que vai sendo construído dentro de cada um de nós, em nosso espírito. Não podemos esquecer que nós somos espíritos encarnados, com a possibilidade e o propósito. Todos nós somos destinados ao crescimento, ao progresso, à evolução.
Nós somos destinados a isso. A lei divina, ela é justa. Deus não erra, mas Ele compreende, Ele deseja, não compreende, Ele deseja que cada um de nós faça o exercício, é conquista. Exercício é conquista, e isso é diário. Chico Xavier vai dizer daí, nesse movimento do exercício da mansidão, do exercício da reforma íntima, ele vai dizer assim: se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Uma vez assistindo uma exposição doutrinária numa casa espírita, o expositor dizia assim: uma porta batia e tinha duas pessoas. Uma das pessoas, quando a porta batia, ia até lá, tentava fechar e voltava. Uma outra pessoa que também estava ali sentada, num dos momentos de acesso de demência, como diz lá, deu uma batida tão forte que acabou de quebrar a porta. Era a porta, era o vento que estava desajustado, ou o que esse vento, que essa porta que batia, encontrou em cada um daqueles dois que ali estavam. As nossas reações, elas vão demonstrando tudo aquilo que ainda temos que trabalhar. Por isso, quando Chico Xavier vai dizer de que se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Porque eu consigo olhar para as coisas de um outro jeito. É preciso esse exercício de ajustar por dentro. E esse exercício é particular, ele é individual, é de cada espírito. Gradualmente, a cada encarnação, podemos fazer esse exercício. Não é de uma encarnação só, mas é na medida em que nós vamos tendo consciência, nós podemos exercitar esse ajuste íntimo, esse reajuste íntimo que aí eu posso olhar para um dia ensolarado e se por dentro está tudo escuro, eu não vejo a beleza do sol. Mas pode estar um dia de vento sul, daqueles que vem, né? Acho que ele quer uma comida. Tudo aquilo, quem sabe o que esse irmão veio nos ensinar, né? A espiritualidade trabalha sempre. E talvez algo esse irmão veio nos ensinar agora aqui, né? E nunca julgar quem são os desajustados, onde está o desajuste, né? Quais as oportunidades que cada um tem no sentido dessa reforma íntima. André Luiz vai nos dizer que Jesus ilumina o caminho, Ele é a nossa luz. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, Ele diz isso para nós. Ou seja, eu estou aqui, eu vim para iluminar, eu vim para trazer vida. Mas André Luiz diz assim: quem tem que percorrer o caminho iluminado por Jesus somos nós. Ele ilumina, continua iluminando. Veio à Terra para ensinar a verdadeira mensagem do amor, do alto amor e do amor ao próximo, do amor a Deus, alto amor e amor ao próximo. E isso ilumina o nosso caminho. Agora, percorrer vai depender da decisão de cada um de nós. Como cada um quer percorrer esse caminho que Jesus tem iluminado. Eu tenho procurado conhecer de que forma Ele iluminou, quais são os ensinamentos que Ele de fato nos deixou. E Mateus, no Evangelho de Mateus, daí diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A doutrina espírita nos diz que o nosso planeta, ele está aos poucos sendo
transformado e será um planeta de regeneração. Será uma morada onde o bem já supera o mal. Mas nós temos que herdar o direito de estar aqui. E quando no Evangelho de Mateus, e isso assumido também no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da mansidão, bem-aventurados os mansos, e ser manso não é ser trouxa. Ser manso não é ser aquele que todo mundo chega e engana. Ser manso é você compreender o tempo de cada um, é você compreender o tempo seu mesmo. Por isso antes, quando eu dizia, é preciso que acolhamos as nossas sombras. Todos nós temos. E muitas vezes, quando nos apontam as nossas sombras, como nós ficamos? Como eu aponto aquelas sombras que eu considero que o outro tem? Com mansidão, com brandura? Como está o exercício da paciência? Tão necessário e tanta relação tem. Quando Jesus anuncia essa máxima de bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, vejam, ele faz da brandura. O que é ser brando? Ser brando é o contrário de ser colérico. Qual o meu tom de voz quando eu trago, quando eu falo as coisas? Reconhecer que muitas vezes precisamos ter vergonha do jeito que nós falamos com os outros, como falamos conosco mesmo. Ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei, e condena tudo aquilo que é contrário a isso. Quando ele condena, é exatamente no sentido de dizer, é possível construir um caminho, é possível exercitar e caminhar por aqui. A condenação de Jesus é nesse sentido, é no sentido de mostrar que tem uma outra forma de caminhar. E aí no capítulo 10, falando da mansuetude, da brandura, né, da afabilidade, do exercício da paciência, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a misericórdia é complemento da doçura. Quando a gente estuda a raiz das palavras, misericórdia significa o coração de Deus voltado para a miséria humana. Deus está o tempo inteiro acreditando em cada um de nós, em cada filho seu. Ele compreende as nossas fraquezas, mas nos alerta, faça o possível para mudar. Por isso, aquele que é misericordioso também está cada vez mais se fortalecendo no sentido de exercitar a mansidão. Quando a gente faz, muitas vezes, e aqui fazendo uma comparação, médicos nos dizem, você está com problema de saúde e muito você vai melhorar se você fizer exercício físico. E a gente começa a fazer e percebe que é real. O exercício da misericórdia, o exercício da mansidão também é diário. E a gente começa a perceber isso, né? Não tem que estar no céu, agora eu consigo ser mansa, agora eu consigo ser paciente, agora não. Isso é íntimo de cada um. Paulo nos diz, eu nem sempre faço o bem que quero, quando vejo faço o mal que eu não quero. Como podemos assumir isso também na nossa vida? Não no sentido do conformismo, mas no sentido de dizer, eu preciso cada vez mais ter consciência do que eu preciso mudar. Cada dia que nós estamos e continuamos aqui, é uma nova oportunidade que Deus diz, vai meu filho, vai e continua no exercício. Você está aí, você veio para cá, você pediu uma oportunidade, errasse, todos nós erramos, mas você pode consertar.
Numa palestra anterior que eu dei aqui, alguns dias atrás, eu falava do perdão. E tem muita relação o perdão com o exercício da mansidão. Porque perdoar da boca para fora é muito fácil. Agora, reparar os nossos erros é necessário. E é exatamente nesse exercício de compreensão daquilo que precisamos mudar que nos possibilita perceber em que pontos eu posso evoluir. E sempre, sempre, sempre a prece como fortalecedora. A prece como elemento de conexão com a espiritualidade superior, que nunca nos deixa faltar as orientações que são necessárias. A espiritualidade sabe o que cada um de nós precisa, mas a conexão tem que ser daqui para lá, no sentido de que a gente possa, pelo uso do livre-arbítrio, pelo uso da nossa responsabilidade, pelo uso do nosso compromisso enquanto espíritos eternos, de evoluirmos, de exercitarmos diariamente a mansidão. Quando nós cultivamos esses bons sentimentos, os bons espíritos conseguem nos ajudar. Percebam que é conexão, é sintonia. Se nós cultivarmos esses sentimentos, eles compreenderão também as nossas quedas. Quando percebem que, na verdade, nós temos esse desejo sincero e exercitamos a brandura, a mansidão, a paciência e a tolerância. Nós conseguimos fazer escolhas que vão nos tornando também pessoas melhores. Agora, se eu tomo a decisão muitas vezes de dizer sempre fui assim e vou continuar sendo assim, os bons espíritos não conseguem nos ajudar. É preciso todos os dias dizer, se até hoje eu fiz assim, é possível mudar, mas essa decisão é de cada um. Não existe milagre. A ideia do milagre, alguém vem com uma varinha de condão aqui, né? Agora pronto, agora já virou santo. Não existe isso. O que existe é exercício diário de reforma íntima. É reconhecer naquilo quais são os pontos que eu preciso modificar. E batalha, é luta diária. Isso é exercício. Chico Xavier daí nos diz no livro Verdade e Luz: teu destino, destino de cada um de nós, destino de todos os espíritos, vejam, teu destino está constantemente sob o teu controle. É você que tem que ter o controle da sua vida, auxiliado pela espiritualidade amiga. E ele diz, é tu que escolhes, é tu que recolhes, tu que eleges, busca, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Dito de outra forma, não existe vítima. Eu sou assim por causa do fulano. Não, você é assim porque você escolhe sentir-se assim. Os sentimentos dos outros são os outros que precisam trabalhar. Nós podemos ajudar os outros a modificar os seus sentimentos. Isso é caridade. Isso também é exercício do amor. Agora, a escolha, e veja quando Chico Xavier, nesse livro Verdade e Luz, quando ele diz, teu destino está constantemente sob o teu controle. E nosso controle, e não é no sentido de ser o todo-poderoso, a todo-poderosa, não. É no sentido de humildemente reconhecer que todos nós estamos no caminho. Todos nós estamos diariamente construindo o nosso destino. Não existe fatalidade de dizer, Deus quis assim. Deus permite que as coisas, que os fatos aconteçam. Mas se a gente analisar com seriedade, com honestidade, quantas situações que somos nós os únicos responsáveis. É importante que a gente assuma isso. Porque daí você começa a não assumir a culpa. A culpa é contrária à mansidão. Você começa a assumir a responsabilidade pelos seus atos e o que você precisa fazer para daí modificar. E André Luiz
numa mensagem para encerrar, diz assim: se alguém te ofende, o problema é dele. Se alguém te ofende, o problema é dele. O ofensor, aquele que ofende, é sempre o mais infeliz. Conscientiza-se disso e segue tranquilo. O importante é que a gente passe a refletir, então, que eu não seja, que eu procure pelo menos me esforce para que eu não seja o ofensor. A forma como eu estou agindo com as pessoas é ofensiva, magoa, que a gente procure refletir nisso. A mensagem de André Luiz, quando ele traz, quando ele fala de luz e caridade, ele diz: se alguém te ofende, o problema é dele, o problema não é teu. Te atinge e talvez te machuque, mas o problema é de quem ofende. Conscientiza-se disso e segue tranquilo. Dito de outra forma, segue tentando exercitar a mansidão todos os dias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, como que eu vivo no meu dia a dia? As minhas conversas levam a quê? O que eu estou procurando, mesmo que seja uma folha por dia, uma página por dia de uma leitura edificante, eu faço isso. É preciso alimentar o nosso espírito com bons pensamentos, com boas leituras. Temos só as obras básicas. Quanto tempo nós precisamos para ler? E isso alimenta, isso nos fortalece nesse exercício da mansidão. Não adianta ter tudo muito bonito, tá? Eu tenho toda a obra espírita, e o que a gente faz com ela? Está lá na estante? O conhecimento, quando Jesus diz: amai-vos e instruí-vos. Credes, mas sabei por que credes e no que credes. É a fé raciocinada que nos fortalece. E aí, terminando, trazendo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente falando sobre a fé. Essa fé que é uma fé sincera, verdadeira, exercitada. Essa fé sempre é calma. Essa fé que nos dá a paciência, que sabe esperar. Porque tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Vejam, nós somos seres criados para o progresso. É preciso progredir do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista intelectual e aliado ao ponto de vista ao nosso progresso moral. Quanto mais eu vou desenvolvendo a minha inteligência, no sentido de que desenvolvendo inteligência eu contribuo também com o progresso da humanidade, contribuo com o progresso dos demais, e nesse exercício do amor, esse exercício da mansidão, provavelmente estarei contribuindo com todo o progresso moral, enquanto espírito que somos, e o progresso moral do nosso planeta. Se nós queremos herdar o direito de estar aqui nessa morada, quando o planeta de regeneração, é agora que deve iniciar o exercício. É a conquista do direito de estar nesse planeta de regeneração. Não deixa que um dia depois quando já for no planeta, eu vou pedir para vir para cá. É conquista. Por isso que é exercício diário. Às vezes um pouco dolorido. Às vezes com o desânimo batendo na porta. Poxa, eu estou errando nas mesmas coisas. Eu volto a errar nas mesmas coisas. Mas humildemente pedir perdão a Deus. O exercício do auto-perdão, não no sentido da autocompaixão, eu sou coitadinho, sou coitadinha e vou continuar sendo assim. Não. É exatamente no exercício da fé, a fé sincera, a fé verdadeira, que nos trará a calma, nos trará a compreensão
porque compreende os fatos. A fé é raciocinada. O exercício da mansidão tem uma relação direta com o exercício da fé. E exercício da fé, ele ocorre também no nosso dia a dia. E quando nós somos testados na nossa fé, principalmente nos momentos de provação, é que a fé sincera e verdadeira nos fortalecerá tendo atitudes de calma. Que todos nós possamos continuar confiando nesse Deus Pai, que é todo amor e bondade, que criou a cada um de nós espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes no sentido do não conhecimento, mas dotados de inteligência e vontade. É preciso exercitar a inteligência e a vontade, sabendo que somos amparados o tempo todo. Quanto mais nos conectarmos com a espiritualidade, mais fortalecidos temos. E Allan Kardec diz assim, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. A violência, a cólera, mostra o quanto ainda somos fracos, o quanto duvidamos. Que possamos então exercitar diariamente a calma na luta, confiantes de que todos nós temos os nossos mentores, os nossos anjos guardiões que nos acompanham. Na medida em que nos conectarmos com eles, pedirmos com fé toda a proteção, a iluminação, quais os caminhos eu preciso seguir, o que escolhas me iluminem quanto às escolhas que preciso fazer, com certeza nós receberemos bons conselhos, mas eu preciso estar aberto para isso. Fiquemos todos cada vez mais fortalecidos no sentido do exercício diário da mansidão. Que todos nós possamos ser herdeiros desse planeta enquanto morada de regeneração. Fiquemos em paz. Senhora Edith, muito obrigado. Senhora, nós, com sua palestra, não só nos orienta, não só nos ensina, mas nos estimula também a praticarmos esse exercício. Seria tão bom se a gente tivesse todos os momentos de conscientização, se nós conseguíssemos pensarmos antes da reação. É o que às vezes dificulta nós termos uma ação mais coerente, mais mansa. Muito obrigado. Senhora nos faça. Aos irmãos aqui presentes, muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer nosso encerramento. Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a toda a espiritualidade por nos conceder momentos como este, momentos de paz, de serenidade, de reconhecimento e de bênçãos.
Agradecemos a Deus por nossa caminhada, pela nossa consciência do quanto somos pequenos e precisamos buscar o autoconhecimento da nossa paz interior. E assim pedimos que todos nos acompanhem em nossa oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, Senhor. Obrigado a todos. Mais um aviso.